Após breve intervalo, vamos retomar a nossa 56ª sessão ordinária virtual de 17 de agosto de 2021. Dando seguimento à nossa ordem do dia, anuncio o processo de recurso 199/2018, aí 2017-17-509. Comercial JKB, Comércio de Produtos Agropecuários Limitada. É o recorrente Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Com a palavra, doutor Leilson. Presidente, sem mais delongas, passo a leitura do relatório do processo. Essa acusação fiscal é de falta de recolhimento de CMS, proveniente de aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária. A autuada supraqualificada, devidamente intimada pelo termo de intimação 120.171.1893, deixou de recolher o ICMS substituição referente às notas fiscais de números 41.402 e 41.630. O auto-fração fixou o imposto em R$ 2.215,32 e a multa em R$ 1.107,66, tendo como infringido o artigo 74 e a penalidade fixada no artigo 123.1d. Isto é ressaltar que a empresa foi intimada a apresentar documentos comprobatórios dos pagamentos das operações de aquisição interestaduais de mercadorias no período de 1/7/2017 a 24/8/2017. Acosta a autuação, a consulta do sistema Sanfit, está aí as folhas 008, com os valores devidos a título de ST, sendo R$ 1.107, referente à nota fiscal 41.402, valor da operação R$ 1.980, e ICMS-ST de R$ 1.107,66, relativa à nota fiscal 41.630, valor da operação R$ 1.980. As mercadorias objeto desses documentos fiscais se referem a etanol hidratado de cereais, a NCM 2207-1090. Então, estava lá no Cefit, no relatório do Cefit, essas duas notas fiscais para ser recolhido o ICMS sob substituição tributária. Consta ainda nos autos indeferimentos de pedido de alteração de selo no sistema Sanfit do citado documentos fiscais, de ICMS-ST para ICMS antecipado, tendo em vista que já tinha decorrido a atuação fiscal. Na verdade, só tinha decorrido uma atuação fiscal referente só tinha decorrido a finalização de processo de uma dessas notas fiscais. O outro ainda estava pendente, mas já tinha sobrevivido à autuação fiscal. Então, esse foi o motivo do indeferimento, da não alteração do selo, que já tinha tido a autuação fiscal por ICMS-ST. A empresa requereu, que fosse mudado para ICMS antecipado. Bom, a autoridade de julgador de primeira instância decidiu pela procedência, aduzindo que restou comprovado a falta de recolhimento do ICMS proveniente de aquisições interestaduais de mercadorias no período de julho de 2017. O contribuinte interpôs o recurso ordinário e consignou resumidamente que a manutenção do auto de infração em decisão monocrática se deu em razão do não recolhimento, mesmo este sendo supostamente devido, e que tal procedimento não está sendo contestado pela recorrente, mas sim a forma como está sendo cobrado o tributo. Ela diz ainda que as razões da defesa se dão em detrimento da forma de tributação, qual seja antecipado e não ST, como aplicado no AI rebatido, que o produto objeto da autuação tem destino de revenda como matéria-prima para uso doméstico e não a título de combustível. Os produtos instados nas notas fiscais citadas são destinados à revenda a título de mercadorias, merecendo a aplicação do ICMS antecipado e não ST como foi. Ao final, requer a reforma da decisão de primeira instância, que se julgue de forma parcial o referido auto,
para que possa a recorrente recolher o devido valor a título de antecipado. Então, o que o contribuinte faz é rebater, ele claramente atesta que deve, mas ele diz que o etanol hidratado de cereais, né, as mercadorias objetais das notas fiscais, eles não são algo utilizado para fins de combustível, mas para de revenda e utilizados de uso doméstico. Então, ele requer que se julgue aqui, ao final, a alteração de ICMS-ST para ICMS antecipado. A assessoria processual tributária se manifestou pela procedência do feito, aduzindo a consulta no sistema CITRAN das folhas 08, presidente, que lá estavam registradas como código para a substituição tributária. Em síntese, esse é o relatório, e deixo para que a doutora consultora faça as devidas apreciação acerca do processo, aliás, acerca do parecer da assessoria processual tributária. Obrigado, doutor Leils. Dona Tereza, com a palavra. Senhores, bom dia a todos. A questão desse processo é justamente a falta de recolhimento do ICMS-ST dessas duas notas fiscais aí. Observa-se que a empresa, ela não questiona a cobrança. Na verdade, ela quer apenas a mudança de cobrança do imposto tributário para o antecipado, né? E como o produto é etanol, segundo o nosso decreto aqui, o artigo 767, são todas as entradas de outras unidades da federação fica sujeito ao pagamento antecipado. E essa antecipação não se aplica aos produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. Eu entendo que o etanol, o fato dela comprar o etanol, o produto, a substituição tributária incide sobre ele. Ela tem que recolher o ST e não o antecipado, porque esse produto já tem uma legislação específica para a cobrança, né? Por essa razão, também, o assessor, ele refuta todos os argumentos, né, da recorrente, né, que também foi emitido o termo de intimação para que ele comprovasse o devido recolhimento ST, né, ele não recolheu, e foi aplicada a sanção atraso por atraso, considerando que o fisco já tinha conhecimento dessas operações no sistema CITRAN. Então, praticamente, o parecer é nesse sentido, né? Ele confirma a acusação, né, e a aplicação da pena 123 no dor. Bom, senhores, no momento é só isso que eu tenho a relatar. Obrigado, doutora Tereza. O processo está em discussão. Leils, quer a palavra? Presidente, eu quando estava analisando esse processo, de início eu também achava que era objeto de substituição tributária. E aí eu fui fazer consultas a respeito da NCM e também da legislação nossa, que diz respeito à cobrança de ST ou de antecipado, e aí eu consultei o sistema Flanet da Cefaz, que ele nos dá uma certa precisão na forma de tributação dessas mercadorias. Se nós pegarmos aí as notas fiscais, todos podem verificar, ele está na defesa, tá? Então, lá na defesa, vocês podem verificar as notas fiscais, que trata-se, pelo menos a nota fiscal, todas as duas, né? Tem o mesmo valor, tá? E do mesmo emitente. A nota, eu vou pegar só uma, 041402, vocês podem pegar aí na defesa, ela diz lá claramente que o produto, né, etanol hidratado de cereais, da NCM 2207-1090, e a unidade litro, e aí tem 600 litros, né? 600 litros. A nossa... e aí eu fui verificar a NCM dessa mercadoria, a NCM diz claramente que essa NCM 2207-1090, ela se refere a produtos das indústrias alimentares,
bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, tabacos e seus sucedâneos manufaturados. Aí tem o capítulo 22, que fala lá, bebidas, líquidos e alcoólicos e vinagres. Aí tem posição 2207, álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico, em volume igual ou superior a 80% do volume, álcool etílico e aguardentes, desnaturado, com qualquer teor alcoólico. Aí tem a posição 220710, que é álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80%. Então, veja só, é claro que quando verificamos pela NCM que este etanol, né, este etanol aí, pela descrição, etanol hidratado de cereais, ele não tem fins combustíveis, né? Então, de imediato, eu afastei a questão da substituição tributária que foi colocada lá no Sanfit, já que ele é claramente um álcool utilizado nas utilidades domésticas, né? Mas quando eu também pesquisei o Flanet, e aí o Flanet ele diz assim, álcool para fins não combustíveis. Ele diz dessa forma assim, antecipado. Tem duas formas de tributação, antecipado. Quando envasado em qualquer tipo de embalagem de até 500 litros. Observação, inclusive álcool em gel, vide lei 1359/2004, comunicado 4, CATRE, número 12/2005, e decreto 30.511, artigo 2º, inciso 2º, né? E aí ele diz assim, substituição tributária interna, quando envasada embalagem acima de 500 litros, ou a granel, mesmo destinado para ser empregado como matéria-prima ou insumo no processo de industrialização, conforme o decreto 30.511/2011. Né? Aí cita lá o artigo 7º, 9º, que alterou o artigo 434, inciso 3º do regulamento do ICMS. Aí tem umas observações que eu achei interessante, que é checar todas as retenções via GNRE ou no CGF substituto, pois antes do decreto 30.511/2011 não tinha agregação. Agora, os agregados são 95,55 para a alíquota de 12% e 106,67 para a alíquota de 7%, que é o caso que está vindo de São Paulo. Portanto, quando a retenção é menor, cobrar a respectiva complementação. Então, veja, ele pode ser tanto antecipado como substituição. O que vai dizer qual é a forma de tributação é a quantidade, até 500 litros antecipado e até substituição tributária interna, e até 500, acima de 500 litros, substituição tributária interna. E quando nós vamos aqui para a nota fiscal, você tem CFO, né, ambas as notas, são o mesmo valor, mesma quantidade, nota 041402, está lá, quantidade, unidade, litro, quantidade, 600 litros, né? Ou seja, supera o valor, supera a quantidade que seria cobrável a título de antecipado, que é 500. Daí o Sanfit ter colocado essa mercadoria como SMS-ST. Então, presidente, diante dessas considerações, eu entendo que a cobrança está correta, tá, do CMS-ST. Não assiste razão o pedido do contribuinte em reenquadramento na questão do antecipado, em razão do volume. O volume é maior do que aquilo que é previsto para a cobrança de antecipado. Obrigado, Toleilson. Senhores conselheiros, está em debate. Doutora Elineide levantou a mão. Não, doutor Francete, tudo ok. Doutora Denise, quer fazer algum comentário? Não, só queria... eu fico feliz quando eu vejo o Leilson me dando uma verdadeira aula. Eu adoro. Só isso que eu tenho a dizer. Amei. Já fiz meus apontamentos aqui quando for verificar a diferença entre... Quando eu li o auto de inflação, etanol. Para mim, etanol... Não há dúvida que isso aqui é o ST. Aí o doutor Leilson vem
Pronto. Esclarece muito melhor a situação. Muito válida. Gostei, doutor Leilson. Muito obrigada. Doutor Leilson sempre muito didático, mas hoje ele está um ar professoral assim. É. Demais. Tá bom demais. Não tenho nada a questionar, não. Todo professor necessita que as pessoas contestem para ele poder raciocinar novamente. O senhor está em discussão. Sem discussão? É porque foi tão clara a explanação assim que a gente fica assim, a gente votar mesmo, né? Então vamos votar. Doutor Leilson, como vota? Presidente, conheço o recurso, nego-lhe provimento e confirmo a decisão de procedência em primeira instância. Isso. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Rafael? Acompanho o relator. Parabenizo pela excelente aula aqui para a gente. Doutora Elineide? Com o relator, senhor presidente. E doutor Henrique? Presidente, acompanho o relator. Mas, presidente, só um adendo, cá entre nós, não é estranho escolher o regime de recolhimento pela quantidade do volume? Foi a coisa mais estranha que eu vi, presidente. Tem os critérios... Essa tributação, viu? Tem os critérios de tributação eu mesmo. pensei nisso também, mas é a norma, né? É a norma. Então, conclui a votação. Apurados os votos, por decisão unânime, a Câmara conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória exarada em primeira instância, nos termos da manifestação da assessoria processual tributária. É a decisão para o presente processo. E tem umas escolhas assim, não tinha na época que os carros, concessionário de carro vendedor era por metro quadrado, né? Eu acho que ainda é assim, presidente. Ainda está, ainda né? É. Aí a pessoa não coloca o carro dentro da área. Olha, aluga uma salinha e deixa os carros tudo na rua, no sol, não sei o que, tudinho. Tem uns critérios assim, que leva a gente um pouco à reflexão. Mas fosse casa, IPTU, alguma coisa desse tipo, né? Área construída, coisa assim, mas para tributação de venda de veículo, sei não. Vamos avançar. O último processo da pauta de hoje é o processo de recurso 1.4240/2018, aí 2018-10.087, recorrente Seju, recorrido AIT Confecções Limitada. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Tem uma indicação de nulidade de primeira instância e tem uma manifestação pelo retorno para o novo julgamento, pela assessoria tributária. Com a palavra, o relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Presidente, primeiramente, renovar aqui meus cumprimentos a todos os presentes, né, senhores conselheiros, doutora Silvana. O presente processo trata da acusação de omissão de receitas identificada através de levantamento financeiro, fiscal e contábil em operação ou prestação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção condicionada. Segundo o relato auto-infração, a empresa deixou de informar em sua escrituração fiscal digital, EFD, no período de 2015, diversas notas fiscais de saídas, no montante de R$ 778.656,32, tendo o acusado infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96, com penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017, combinando em cobrança somente de multa no valor de R$ 77.865,63, por tratar-se de operação cujo imposto já foi recolhido anteriormente, face ao regime de substituição tributária. O contribuinte foi intimado no decorrer da ação fiscal para tomar conhecimento e se manifestar sobre o levantamento fiscal conforme o termo de intimação número 2018-07386, não tendo apresentado nenhuma comprovação de escrituração das notas fiscais apontadas. Em sua impugnação, a defesa solicita preliminarmente a nulidade do auto de infração combatido pelos seguintes motivos. E aqui ele elenca, se eu não me engano, 4 situações, né? A primeira seria a ausência de competência da autoridade fiscal, uma vez que o levantamento fiscal, financeiro e contábil é de competência exclusiva de servidores do Grupo TAF.
Ele recortou um pedaço do auto de infração onde tinha um carimbo, se eu não me engano, da supervisora, e que não fazia referência ao grupo TAF. E aí ele entendeu que não seria integrante desse grupo, e por isso ele pede essa nulidade. Pede também, por cesseamento, a ampla defesa ao contraditório, face à ausência de base de cálculo no corpo do auto de infração para aplicação da multa. Também pede por conta de ausência de capitulação da infração, sendo a acusação genérica, o artigo 92, parágrafo 8º. E aqui ele diz que o parágrafo 8º, ele cita, se eu não me engano, 7 itens, né? E entende ele que em momento algum ele se enquadrou em nenhum desses itens. E, por fim, pede a nulidade ainda por ausência de provas cabais que comprovem as alegações fiscais, tendo em vista que a autoridade fiscal se baseou em documentos e informações que não constam nos autos. Esse aqui seria a preliminar da defesa, né? E, no final, ele requer que sejam acatados, caso não sejam acatados os argumentos de nulidade, a aplicação da penalidade do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, né, por ser esta mais benéfica. E aí aquela penalidade, se eu não me engano, reduz para 1%, em função se as operações estiverem escrituradas, né? O julgador de primeira instância decide por declarar a nulidade absoluta do crédito tributário em virtude do erro de direito, por entender que o fato não se subsume ao tipo penal incerto ao artigo 123, item 3, inciso 3º, e a linha B, item 2, da Lei 12.670, né? E aqui ele faz a diferença, né? Porque a penalidade apontada é exatamente por deixar de emitir documento fiscal, enquanto que o fato apontado no auto de infração é a falta de escrituração de documentos fiscais de saída, né? Então ele diz que a penalidade realmente não se aplica à situação fática apontada pelo auto de infração. O processo é submetido ao reexame necessário, em virtude do que dispõe o artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614. A Assessoria Processual Tributária emite o parecer 61/2021, sugerindo o retorno do processo para novo julgamento, face ao disposto do artigo 41, inciso 14º, parágrafo 1º do Decreto 32.885, né? E aqui, senhores, eu vou ler o que diz essa norma, né? Fala o seguinte: se houver no auto de infração omissão ou incorreção quanto aos elementos acima elencados, estas não acarretarão a nulidade, quando, conforme o caso, puderem ser supridas ou sanadas, ou constarem informações suficientes para determinar a natureza da infração, permitindo ao sujeito passivo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, o parecer da assessoria se baseou nesse dispositivo, né, para entender que o auto poderia, sim, ter sido sanado essa nulidade apontada. E aí, aqui eu vou ler um pouquinho do parecer, que é a conclusão dele, né, diz o seguinte: como se vê, a incorreção do dispositivo legal infringido e da respectiva penalidade não enseja a nulidade do lançamento. Ademais, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados da denúncia e não de sua capitulação legal. Portanto, como o relato do auto de infração, ora em análise, está claro e preciso, não há que se falar em nulidade. Sendo assim, face ao brocardo jurídico, né, dá-me os fatos e te darei o direito, impõe-se ao julgador analisar situações fáticas narradas, qualificando-as juridicamente. Então, a decisão final, ele sugere que o processo, que o reexame necessário seja provido, né, e o processo retorne para novo julgamento singular. Seria esse, presidente, o breve relato. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Ana Tereza, sua manifestação. Bom, senhores, o parecer da assessoria é justamente a sugestão de retorno à SEJU para que seja analisado o mérito. Porque a julgadora singular, basicamente o parecer nesse sentido. A julgadora se baseou justamente no relato da infração em que havia um título, né, dizendo omissão de receita, tipo por levantamento financeiro. Então, ela questionou a aplicação da penalidade em virtude justamente de que, na verdade, esse título, essa omissão, a acusação de não informar na FD também pode ser falta de escrituração, falta de registro na FD,
né? Mas, de todo jeito, se observarmos, então, o parecer foi nesse sentido, que abaixo desse título, a empresa Supra deixou de informar na sua FD, no período de 2015, diversas notas fiscais de saída, né? Bem como na informação complementar, né? Ela deixa, o autor deixa bem claro, ao realizar a análise documental, a auditoria fiscal, constatou que a empresa deixou de informar em sua FD no período de 2015 diversas notas fiscais de saída. Eu entendo que não existe nenhum conflito em relação a essa redação. O que está se imputando ao contribuinte? O quê? Ele deixou de registrar na FD, né, essas notas fiscais de saída. Com relação à aplicação da penalidade, como justamente se trata que ela pode ser alterada, né, se os senhores divergirem dessa acusação, dessa aplicação dessa pena, poderá ser modificado. Isso não acarreta nulidade nenhuma ao lançamento. Então, eu compartilho do mesmo entendimento da assessora, de que não existe, né, conflito nenhum na redação do contribuinte, também como o doutor Henrique demonstrou muito bem os incisos na qual determinadas situações podem ser sanadas, e no meu entender essa é uma delas, né? Então eu também concordo que seja retornado, né, compartilho do mesmo entendimento da assessora, que deve retornar o processo para a SEJU para que seja analisado o mérito do processo. Só isso, senhores, que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigado, doutora Tereza. Senhores, o processo está em discussão. Presidente, é só para deixar claro, assim, o relato está muito claro em relação à infração em si, né, que é a falta de escrituração mesmo de documentos fiscais de saída, né. Realmente a penalidade não seria essa mais adequada, mas como bem colocou a doutora Ana Tereza, e aqui o parecer, eu acho que isso seria uma falta passível de ser sanado, né, em função da clareza do relato e até da própria defesa que tratou desse assunto também, né. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson. Presidente, você vê como o fenômeno jurídico é interessante. Eu, quando li esse auto de fração, eu tive a compreensão de que o que a fiscal quis dizer foi de que essa omissão de receita, ela decorreu de o contribuinte não ter escriturado as notas fiscais em sua FD, as quais ele havia emitido. Porque se pegarmos os textos lá no início do auto de fração, na folha de risco, diz lá, omissão de receita, identificada por meio de levantamento financeiro fiscal, contábil, operação ou prestação tributária por substituição tributária, uma parada por não incidência ou isenção incondicionada, tendo a empresa Supra deixado de informar em sua FD, no período de 2015, diversas notas fiscais de saída no montante de R$ 778.656,32. Por tratar-se de indústria, pagamento por substituição tributária, foi cobrada a multa de 10%. E aí ela disse que o dispositivo infringido foi o artigo 92, parágrafo 8º, precisamente, embora não conste no auto, é o inciso 3º, que é a diferença apurada entre o cotejo, entre as saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas, que é o caso, emitiu as notas fiscais e não registrou. Aí você tem uma diferença, e essa diferença é claramente a omissão de receita. Se eu vendo mercadorias, emito as notas fiscais, mas não as declaro para o fisco, eu estou emitindo do fisco receitas de vendas, as quais eu não declarei. Então, eu compreendi que isso aqui é tipicamente uma omissão de receita mesmo. Eu não vi nem aqui nenhuma contradição para que se diga que isso aqui foi uma falta de escrituração de documentos fiscais. Não, ela se utilizou da falta de documento, se utilizou do fato de a empresa não ter emitido documentos fiscais e não ter declarado na sua FD a caracterização da omissão de receita verificada. Então, veja bem, eu não entendo aí que o caso aí é de falta de escrituração, não. Eu entendo que é omissão de receita mesmo. E o que decorreu essa omissão de receita foi o fato da empresa ter emitido notas fiscais de saídas e não ter levado
essas notas para sua FD. E aí as vendas foram omitidas. Vendas omitidas é omissão de receita. Como é substituição tributária, foi cobrado 10%. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Tereza, quer fazer algum comentário adicional? Sim, senhor. É com relação a justamente o que o Eloísio está falando. Realmente, quando eu comecei a ler esse relato, eu fiquei na dúvida, sabia? Mas a questão é o seguinte, como ela é uma indústria, naturalmente, os produtos, o que ela compra, vamos fazer de conta, por que não cobrou o imposto? Porque já que ela é indústria, a saída dela ela é uma indústria, vamos dizer, de confecção, acho eu, ela compra os insumos, se acredita e sai, né, não? E dá saída normal, né, não? Então, deveria ter sido cobrado também o imposto. Então, eu deduzi assim, meu Deus, será que ela quer? Fiquei pensando, ela quer cobrar somente em relação ao não registro das novas cargas de saída? Porque ela é uma indústria. Como ela é uma indústria, ela se acredita dos insumos e dá saída. Mesmo que você for fazer, porque a saída seria tributada. Senhor presidente, Eu gostaria que o Eloísio me explicasse isso. É porque a substituição tributária no setor têxtil vai até a saída da confecção. Ela é paga na entrada do tecido, né, se a operação for interestadual, ou na saída da indústria. Então, ela vem, a ST, até a saída da confecção. Para poder voltar a cair na cadeia normal, né? Assim? Cai na cadeia normal. Aí da confecção para os varejistas, aí que ela volta a ser normal. Por isso que é substituição tributária até a saída da confecção. Mas ainda continua em dúvida. No caso, é a famosa substituição plurifásica, né? Não é monofásica, não. Uma vez só, não, né? Não. Bom, obrigado, doutora Tereza, doutor Leilson também. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, aqui só para a gente tentar alinhar aqui o pensamento e chegar aqui a uma decisão de consenso, não sei se eu me fiz entender. Na realidade, doutor Leilson, está claro que realmente seria uma omissão de receita, né? A gente não tem dúvida em relação a isso quanto à infração, né? Mas o que causa um certo desconforto é em relação à penalidade aplicada, né? Porque a penalidade fala o seguinte, né? A penalidade que ela escolheu foi o item 3, a linha B, que é deixar de emitir documento fiscal. Então, não aconteceu isso. O documento fiscal foi emitido de fato, né? O que não foi declarado esse documento fiscal, né? O Estado não teve acesso a essa informação porque ele não lançou esses documentos na escrituração fiscal. Então, a divergência entre o lançamento, a situação fática em si e a penalidade aplicada é que gerou essa dúvida, né? Porque o documento em si foi emitido, né? Não é verdade. Foi escriturado. Poderia ser o 126, então. Porque vocês entenderem. Ela porque ela aplicou o 16.258/2017, a lei, que dá 10%. É o mesmo 10% do artigo 126. Mas ela aplicou, o doutor Henrique tem razão, ela aplicou errado o dispositivo de penalidade, era para ela aplicar direto os 10%. Embora que seja o mesmo valor desse dispositivo que ela aplicou, o 2B aí modificado pela Lei 12.658/2017, mas o mais correto é ter colocado como artigo 126 mesmo. Então, assim, seria uma decisão, uma decisão singular que seria passível de correção, né? Porque está bem clara a situação, né? Desde a própria peça do auto-infração, ela já coloca que são notas fiscais que foram emitidas e não foram declaradas, né? Isso está bem claro. A defesa também trata desse assunto, afirma que não foram apresentados os documentos fiscais, mas estão todos acostados ao processo, né? Então, assim, não houve cessamento de defesa em relação a esse ponto, né? A infração está clara, mas o enquadramento da penalidade é que houve realmente um pequeno equívoco aqui em relação a isso, embora não haveria diferença em relação à aplicação do 126, como o senhor bem colocou, né? Mas, em função disso, que até já antecipando a minha posição, seria realmente por retorno desse processo para um novo julgamento em primeira instância. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, já estão aptos a votar? Então, vamos colocar em votação. Como vota o relator? Presidente, eu voto por receber o reexame necessário, né, dar-lhe provimento, né, e retornar o processo para novo julgamento, né, anulando a decisão de primeira instância, né, retornando o processo para novo julgamento, conforme parecer da assessoria processual. Doutor Leilson? Com relator, presidente.
Doutor Wanda? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos à instância monocrática para novo julgamento. É por decisão unânime. Esta decisão é para este processo. Bom, senhores, percorremos a nossa pauta de hoje. Assuntos gerais. Na assuntos gerais, gostaria de agradecer a presença da doutora Ana Tereza, sempre disposta, solícita. Obrigado, Ana Tereza. Obrigada. A gente fala, doutor Beto, você vai